Boa noite. O número de casos de dengue no país teve uma redução de 80% nos 2 primeiros meses de 2014 em relação ao mesmo período de 2013. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde há um mês. Mas os dados são animadores assim porque se referem ao Brasil como um todo. Em Campinas, por exemplo, a maior cidade do interior paulista, ainda é o Aedes aegypti quem está vencendo a guerra. O município precisou pedir ajuda da Força Nacional do SUS para tentar combater a proliferação da doença. No Nordeste do Brasil, já estão sendo utilizados até mosquitos transgênicos para tentar conter o aumento de casos. Especialistas alertam que o controle da dengue depende em grande medida da ação da população. Manter o próprio quintal limpo é algo que foge do controle governamental. E no NT Vale de hoje você vai ver também. Metade dos professores de ensino médio no Brasil não tem formação na disciplina que leciona. Anvisa quer proibir a venda de alguns produtos usados para clarear os dentes. Avião desaparecido há mais de um mês é encontrado no Pará. Objeto é encontrado pela polícia australiana em buscas por restos do avião da Malaysia Airlines. Veja ainda, São Paulo investe dinheiro público no lixo da cidade. O Marco Civil da Internet foi aprovado nesta terça-feira no plenário do Senado. A aprovação aconteceu mais de 3 anos depois de a proposta ter sido enviada ao Congresso. O projeto passou também pela Câmara dos Deputados. O objetivo é definir regras mais claras para o uso da rede mundial de computadores no Brasil. Depois de muita polêmica no Congresso, o Marco Civil da Internet foi aprovado por senadores na noite passada. Enquanto a proposta demorou mais de 2 anos para ser aprovada pelos deputados, no Senado a análise levou menos de um mês. Se não é a legislação ideal, é uma legislação bastante moderna e que servirá, tenho certeza, de referência para muitos países que ainda não conseguiram a maturidade que o Brasil alcança no dia de hoje em relação à internet. O Marco Civil é uma espécie de Constituição brasileira da internet. Ele estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e provedores na rede mundial de computadores. Segundo o texto, os provedores ficam proibidos de ofertar conexões diferenciadas, como, por exemplo, para acessar somente e-mails, vídeos ou redes sociais. Os provedores de conexão não serão responsabilizados pelo uso que os internautas fizerem da rede e por publicações feitas por terceiros. Pela lei, os provedores só serão punidos se não obedecerem decisões da Justiça. As empresas de acesso ficam proibidas de espionar informações trocadas pelos usuários na rede. Isso impede o cadastro de clientes para marketing dirigido. O sigilo das comunicações dos usuários da internet não pode ser violado. Os provedores serão obrigados a guardar os registros das horas de acesso e do fim da conexão dos usuários pelo prazo de 6 meses. Mas isso deve ser feito em ambiente controlado. Apesar de reconhecer os avanços da nova lei, a oposição queria mais tempo para discutir o tema. O que nós gostaríamos que pudesse ocorrer no Senado é mais 1 ou 2 semanas para que algumas emendas viessem a ser debatidas que aprimorassem o projeto. Mas nós não tiramos hora nenhuma o respeito àqueles que trabalharam até aqui e jamais deixamos de reconhecer os avanços que traz o projeto. O caso do deputado federal André Vargas, do PT do Paraná, está causando divergências no partido. O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, se reuniu hoje com a bancada do partido na Câmara. Ele buscou convencer os deputados de que André Vargas precisa renunciar ao mandato parlamentar. Alguns deputados petistas concordam com a renúncia, outros entendem que o colega deve manter o cargo até o fim do processo no Conselho de Ética da Câmara. O deputado paranaense diz que não vai abrir mão do mandato. André Vargas é alvo de denúncias de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso pela polícia por suspeita de lavagem de dinheiro.
E olha, a formação de professores diz que quase 52% deles no ensino médio do Brasil não possuem formação em disciplina, na disciplina onde lecionam. Essa é apenas uma das conclusões do Censo Escolar de 2013. A pesquisa foi realizada pela ONG Todos pela Educação. A situação é ainda mais preocupante nos anos finais do ensino fundamental, onde 67% dos professores não possuem formação específica nas áreas em que atuam. A região Nordeste é a líder no ranking, com 85% dos professores sem habilitação. Em todo o Brasil, o percentual de formados no magistério por disciplina é esse. Língua portuguesa, 46,7%. Educação física, quase 40%. Língua estrangeira, 37,6%. Matemática, quase 36%. Ciências, 34,2%. História, 31,6%. Geografia, 28%. Filosofia, 10%. E artes, quase 8%. O Censo Escolar 2013 revelou também que quase 30% dos mais de 2 milhões de professores brasileiros em atividade não possuem ensino superior e que 2.000 professores não possuem sequer o ensino fundamental completo. Esses números vêm ao encontro de recente pesquisa internacional realizada entre 21 países que coloca o Brasil em penúltima colocação com relação à valorização e respeito aos professores. Lena Caetano para a Rede Novo Tempo. No Paraná, professores da rede estadual e funcionários da educação pública iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado. O sindicato da categoria diz que cerca de 70% das escolas já estão sem aula. A categoria reclama de descaso e insensibilidade do governo estadual com a educação do Paraná. Já o governo alega que mantém diálogo constante com os servidores e que tem cumprido os compromissos firmados com a categoria. A Rede Estadual de Educação do Paraná tem 1.300.000 alunos que podem ser afetados pela paralisação. E no Supremo Tribunal Federal está em pauta um processo no mínimo curioso. Um juiz do estado do Rio de Janeiro exige ser chamado de doutor e senhor pelos funcionários do prédio onde mora. O processo foi distribuído ao ministro Ricardo Lewandowski na semana passada. Amigos, eu conheço muito bem esse caso, porque corri o ano de 2004, eu estava de partida do Rio de Janeiro aqui para o Vale do Paraíba, quando ecoou essa notícia, que pelo inusitado chamou bastante a atenção lá em São Gonçalo, no Grande Rio. Um juiz se sentiu ofendido porque o porteiro do condomínio em que morava o chamava de você, não de excelência ou doutor. Aí entrou com uma ação na justiça. O colega que o julgou achou até o meio de dizer poeticamente a ele do exagero dessa coisa e, naturalmente, que o condenou. Ele recorreu ao Tribunal de Justiça, perdeu de novo. E recorreu ao Supremo Tribunal Federal para discutir aí se ele deve ou não ser chamado de doutor e excelência pelo porteiro. Uma ação que realmente traveste aí uma picuinha que é coisa pequena, menor, uma corte constitucional como o Supremo Tribunal Federal, que vai parar para julgar esse caso. O ministro Lewandowski, que é o relator, tá para entrar em pauta. Que coisa impressionante isso, né? Eu fico aqui perplexo porque doutor, no meu entendimento, e acredito que no da maioria, seja título que se alcance através de uma tese de doutorado diante de uma banca. É um título universitário, não é uma situação impositiva, mas está aí essa questão trazida agora ao Supremo Tribunal Federal. Faz-me rir. Eu fico aqui pensando, doutor, lá no interior, aqui no interior, por exemplo, eu vejo o matuto chamar o senhor dele de Vansucê ou Vós-me-cê, que é a forma apocopada de Vossa Mercê. Você é Vossa Mercê. Você. Mercê. Você. Que coisa, né? Vamos deixar o Supremo para julgar coisa mais séria, né?
O Ministério Público da Itália se manifestou hoje favorável a uma possível extradição de Henrique Pisolato. O ex-diretor do Banco do Brasil foi condenado no processo do Mensalão a mais de 12 anos de prisão. Antes do pronunciamento da sentença pelo Supremo Tribunal Federal, no ano passado, Pisolato fugiu do Brasil para a Itália. Ele utilizou documentos falsos de um irmão dele, morto há 35 anos. O foragido acabou sendo preso pela polícia italiana em fevereiro. Ele alega que a condenação no Brasil foi injusta e se diz vítima de perseguição política. O caso da extradição ainda tem que ser decidido pela justiça italiana. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer proibir a venda de alguns produtos de clareamento dentário. Segundo a Anvisa, eles só poderão ser comercializados com prescrição odontológica. Depois de retirar o aparelho ortodôntico, Vivian resolveu remover as manchas dos dentes com aplicação a laser, mas não gostou do resultado. A laser foi uma experiência muito realmente clareou rápido, mas não durou muito tempo. Insatisfeita, ela decidiu repetir o clareamento, mas desta vez de forma convencional. A analista contábil acha perigoso fazer alguns procedimentos que prometem solução rápida. As pessoas talvez não encarem isso tão sério, mas depois que vê um resultado desastroso, aí é tarde demais, né? A Anvisa pretende proibir a venda sem prescrição odontológica de clareadores que contém na fórmula peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida, com doses acima de 3%. Essa dentista concorda com o rigor na comercialização desses produtos. Porque são produtos altamente agressivos se não usados corretamente. De acordo com ela, os clareadores usados de forma errada, sem a orientação de um profissional, podem causar problemas irreparáveis. Então isso pode acontecer, isso é perigoso, isso pode ocasionar até perda de dentes. A cidade de Campinas, no interior de São Paulo, vive um surto de dengue. Autoridades estão preocupadas com a situação epidemiológica da região. O município acaba de confirmar mais uma morte provocada pela doença. A repórter Anne Beckhauser tem as informações. A vítima é uma mulher de 60 anos que morreu no último dia 7, mas a suspeita de dengue só foi confirmada nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. É a segunda morte provocada por dengue em Campinas só este ano. Outras 3 ainda estão sendo investigadas. No primeiro trimestre foram registrados 14 mil casos de dengue na região. Técnicos do Ministério da Saúde participaram hoje de uma reunião para avaliar a situação epidemiológica do local. Um dos objetivos é aumentar a capacitação de profissionais que trabalham diretamente no controle da doença. O município quer a ajuda da Força Nacional do Sistema Único de Saúde para combater a dengue na região. Anne Beckhauser para o jornal NT Vale. E no sudoeste do Pará foi encontrado um avião bimotor que estava desaparecido há 36 dias. A aeronave foi localizada por uma equipe terrestre numa região de mata fechada, perto do município de Jacareacanga. A Força Aérea Brasileira, que coordena as buscas, não deu informações sobre os ocupantes do avião. Estavam a bordo o piloto e mais 4 funcionários da CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena. O bimotor desapareceu no dia 18 de março, pouco mais de 1 hora depois da decolagem. Agora são 7h13 e a seguir, objeto é encontrado pela polícia australiana em buscas pelos restos do avião da Malaysia Airlines. Autoridades da Austrália vão levar o objeto encontrado para análise.